Como é que eu trabalho a questão da ditadura nas minhas aulas e na minha pesquisa? Então, como professora de literatura e cultura, eu já dei vários cursos cujo tema era a ditadura de 1964 e 85 no Brasil e seus legados, assim como também as ditaduras sul-americanas. Então, são cursos comparativos, muitas vezes, né? Focados nos regimes militares na América Latina, então eu me concentro principalmente no Chile, na Argentina, no Brasil, às vezes também incorporo o Uruguai, Peru um pouco, Bolívia, etc., né? E nesses cursos os estudantes aprendem sobre as especificidades de cada regime, então como é que funcionaram as ditaduras em certos países, né? Porque houve muitas semelhanças, mas também cada regime tinha suas particularidades. E nas conexões que existiam entre os governos autoritários nesse período. Então, eles aprendem coisas sobre a Operação Condor, né, que era o acordo entre os regimes militares no Rio Grande do Sul, de denúncia e tortura de dissidentes, da participação desses regimes na Escola das Américas, que era esse centro onde membros das Forças Armadas latino-americanas eram treinados por militares norte-americanos em técnicas de contra-terrorismo, né? Inclusive técnicas de tortura, de interrogação, etc., né? Então, e esses cursos são focados na produção literária que lida com o período, né? Mas eu também gosto de incorporar outras manifestações culturais, como por exemplo música, então a gente lida muito com os festivais de música da MPB, né, do período, a Tropicália, um outro gênero musical que também é lidado nesses cursos, o cinema, né? Não tanto o cinema do período, mas mais o cinema que lida com o período. Então filmes como O Que é Ex-Companheiro, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, etc. As artes plásticas também eu incorporo, não tanto quanto literatura, mas um pouco também como complemento, né? Também lido com monumentos e memoriais, né, que foram criados depois já do período de transição. Performances, às vezes, como os esculachos, os escrachos, que são essas performances em que um grupo de manifestantes vai em frente às casas onde vivem pessoas que participaram na tortura e na opressão durante regimes militares e fazem protestos para denunciar que lá vive alguém que torturou, que matou, que desapareceu pessoas durante os regimes militares, né? Então, além desses cursos que estão abertamente focados na ditadura, eu também ensino cursos temáticos que lidam com questões como direitos humanos, democracia, cidadania, né? E dentro desses cursos temáticos, obviamente que a ditadura é um elemento muito importante para se entender essas questões no Brasil, claro, em outros países também, mas como a minha pesquisa e meu ensino é focado no Brasil, então geralmente os cursos têm a ver com o Brasil, né? E principalmente o Brasil depois de 1985, porque a ditadura, como nós sabemos, deixou um legado muito forte na sociedade, eu acho que também na política e na cultura brasileira, e na sociabilidade, em como as pessoas lidam umas com as outras, né? E esses cursos, tanto os cursos que lidam com a ditadura de forma aberta, quanto os cursos temáticos que incorporam a ditadura, né, elas demonstram que realmente houve uma falta de um trabalho da memória, tanto ao nível institucional, né, até, claro, a criação da Comissão da Verdade em 2011, como um trabalho, né, social, dentro da sociedade em geral. E esse trabalho tem sido feito, na minha opinião pelo menos, pela produção cultural. E a literatura aí joga um papel super importante, porque ela tem lidado muito com essa temática. Houve uma explosão de textos abordando a ditadura e, né, essa transição capenga à democracia, né?
E eu digo capenga no sentido que não houve um trabalho de reflexão, não houve um trabalho de tentar mudar certas instituições que têm um legado autoritário ainda muito forte, né, como, por exemplo, a polícia, né. Então, o papel da literatura, o que eu tento mostrar nesses cursos, é que o papel da literatura é, de certa forma, resgatar e ou preservar a memória do regime militar, né? E criar uma, eu diria, uma nova memória, não no sentido de totalmente nova, mas desses pedaços, que muitas vezes são pedaços que não são muito conhecidos, né? Ela complementa aquela memória que é a memória mais oficial, que aparece em textos didáticos, em discursos, né, dentro da sociedade, da política, etc. Né? Então a literatura é uma forma de documentar, de lembrar, né, inclusive de lembrar, de criar uma memória mais coletiva, uma memória histórica, né, mas também é uma forma de resistência, de resistir um esquecimento, que foi um esquecimento em parte imposto dentro dessa transição negociada, que foi o modo em que o Brasil transicionou para a democracia, né. Alguns dos textos, então, que lidam com essas temáticas e que eu ensino nas minhas classes, né, são textos que realmente mostram esse processo. Então, por exemplo, o Em Câmara Lenta, do Renato Tapajós, né, e que foi uma forma de resistência dentro já do período da ditadura, né, porque ele foi escrito na prisão, foi levado fora da prisão de forma clandestina, etc. Então, isso mesmo, a própria escrita e a própria forma de que, como o texto foi circulado, né, isso é uma forma de resistência, tá? E a gente também pode pensar em textos que não é um texto literário per se, né, o Relatório Brasil Nunca Mais, que foi um best-seller, né, e que também foi um ato de resistência e que, em última instância, também energizou a oposição ao regime militar, né, porque ele expôs toda a violência desse regime. Eu acho que o engajamento com a ditadura através da produção cultural, através da literatura, ela faz com que os estudantes se envolvam mais com o material, eles tenham mais interesse e mais também entendimento, ou pelo menos um entendimento diferente, um entendimento mais afetivo, né, do que foi a ditadura e das consequências da ditadura no Brasil, né. Por quê? Porque a literatura ela cria histórias com as quais os estudantes podem empatizar, né. Por exemplo, eu penso no livro do Bernardo Kucinski, né, o K, que tem a figura desse pai que procura desesperadamente a filha, né? A jovem que se sente deslocada e que é filha de desaparecidos no romance da Beatriz Leal, Mulheres que Mordem. Ou então a história do desaparecimento do pai do Alzheimer da mãe, no livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Né? São todas histórias que têm esse elemento mais pessoal, mais emocional, etc., que tocam muito mais os estudantes, que por exemplo, eu só dizer para eles, bem, aconteceu a ditadura no Brasil, foi de 1964, 85, houve tortura, etc. Não há a mesma carga emocional que um texto literário pode transmitir, né? Porque o texto literário, o que ele faz, ele realmente cria histórias onde a gente sente a perda, a gente sente a violência, mas a gente tem também essa possibilidade, como eu disse, de resistência, né? Então isso é dentro dos meus cursos, mas na verdade eu acho que não tem uma barreira ou uma fronteira, né, muito clara entre o que eu ensino e o que eu pesquiso, né? A minha pesquisa ela aborda também, né, esse período do regime militar no Brasil e a minha pesquisa ela se foca na literatura brasileira contemporânea, né, e como essa literatura lida com a temática, com o período, né. Então são textos que lidam diretamente com a ditadura, em alguns casos, principalmente com questões da memória e da justiça de transição, né? Então, por exemplo,
eu tenho um artigo escrito sobre o romance do Bernardo Kucinski, o K, né, sobre alguns contos do Luiz Fernando Veríssimo que lidam com a ditadura. Tem um texto sobre o Prova Contrária, né, e Justiça de Transição no Prova Contrária do Fernando Bonassi, né. E são textos que falam do que o Bernardo Kucinski no K falou do mal de Alzheimer nacional. Tá? Então são textos que tentam se contrapor justamente a esse mal de Alzheimer nacional. Né? Indiretamente, então, eu também lido com questões do legado da ditadura nas relações de sociabilidade e nas instituições sociais. Né? Então, essa cultura autoritária que define o Brasil, claro, não só a partir da ditadura, mas que vem já, né, do período colonial, e que se expressa em fenômenos como o racismo, o classismo, o machismo, né? E que eu acho que também afloram ainda mais em períodos autoritários, como foi a ditadura de 64. Né? Então, são textos que falam sobre como o autoritarismo está presente em aspectos da sociedade brasileira, como na sociabilidade e na violência de Estado. E uma violência que não é só uma violência contra opositores políticos, mas que se manifesta, né, contra vários alvos. Né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê muito essa violência dirigida a populações marginalizadas. Né? Eu tenho também escrito textos sobre a questão dos direitos humanos e da cidadania, né? Que aí também, de novo, como eu já tinha dito, a questão da ditadura é muito importante. E são temáticas que, né, lidam com a ditadura porque o modus operandi do regime foi justamente de desrespeitar os direitos humanos. Então, a gente lidando com os direitos humanos, né, a gente indiretamente ou diretamente, né, lida com a ditadura e com o legado da ditadura na sociedade e na cultura brasileira. Então, mais recentemente eu tenho pesquisado o imaginário democrático na literatura brasileira contemporânea. Então, principalmente textos a partir de 2013, né? E eu acho que esse imaginário ele ainda está muito atrelado ao legado, né, da ditadura no Brasil. Então a gente vê justamente essas sequelas, né, do que o autoritarismo deixou nas nossas instituições, na nossa sociabilidade, na nossa produção cultural, etc. Né? E eu acho que esses textos eles também estão apontando a essa renovação de uma ameaça autoritária que o Brasil enfrenta, eu acho. Né? A literatura, então, faz essa ponte. A gente pensa em textos como A Nova Ordem, né, onde essa ponte é claramente delineada. Né? E nessa pesquisa, então, eu examino não tanto como a literatura representa a ditadura, né, esse não é o foco necessariamente dessa pesquisa, mas mais como ela intervém no imaginário da ditadura, como ela perturba a ideia de uma dita branda, né, e como ela contraria a amnésia sobre a violência de Estado e a desmemória sobre a resistência contra o regime militar. Né? Então, existem partes da resistência contra o regime militar que são, até hoje, né, obscurecidas, inclusive obscurecidas em parte pela literatura. Né? Muito da literatura ainda se foca muito na produção ou na oposição de uma burguesia, né, de classe média, gente de classe média, branca, etc. Existiram outros grupos que também se opuseram à ditadura e que não aparecem nesse imaginário. E aí tem trabalhos como, por exemplo,
um texto do Robson Villalba, Notas de um Tempo Esquecido, que mostram, né, essas outras facetas, tanto da resistência quanto da violência autoritária, né, porque o regime militar, ele oprimiu, claro, estudantes, etc., mas também, né, foi sumamente violento contra populações indígenas, populações afro-brasileiras, etc., né. Então, por que é importante a gente estudar ditadura hoje em dia, ou pesquisar sobre ditadura hoje em dia, né? Eu acho que isso é uma questão bastante óbvia, né? Eu acho que a gente pode observar uma ressurgência de um imaginário abertamente autoritário, né? Esse imaginário sempre esteve latente, mas hoje em dia acho que se torna mais aceitável socialmente, né? Então a gente pensa, né, em manifestações contra instituições políticas democráticas como o Congresso, né, que hoje em dia assim, acontecem e são as mais aceitáveis, né. A idealização, né, da ditadura militar, ela é uma parte importante do imaginário político atual, né. E a literatura, eu acho que pode servir tanto como um espelho dessa ressurgência, né, como um contraponto a esse imaginário. Ou seja, ela pode reconhecer, né, como opera essa mentalidade autoritária, ou uma mentalidade que permite o ressurgimento de um regime autoritário, né? Por exemplo, a exaltação de hierarquias sociais, a naturalização de preconceitos, o elogio à ignorância e a obediência cega, né? E eu acho que a literatura, então, é uma parte fundamental da criação de uma cultura democrática, né? De uma cultura anti-autoritária. Não é à toa que tantos regimes autoritários, como a ditadura militar, né, censuraram textos literários. A literatura incomoda. E esse incômodo, então, ele leva à indagação, ele leva à reflexão, ele pode levar ao diálogo. São todas coisas que são contrárias a regimes autoritários.